Vivemos na era mais ruidosa, vaidosa e patética de toda a história da humanidade. Uma época adoecida, onde a gigantesca maioria das pessoas desenvolveu uma necessidade infantil, desesperada e incontrolável de anunciar cada pequeno movimento que pretendem fazer. Antes mesmo de lerem o primeiro capítulo de um livro, tiram uma foto da capa. Antes de abrirem o CNPJ da nova empresa, já colocam CEO na biografia do Instagram. Antes de guardarem os primeiros R$1.000, já estão gravando vídeos para a família e para os amigos, anunciando que serão milionários no ano que vem. O sistema moderno viciou o seu cérebro na pior e mais destrutiva droga que existe no mercado, a validação prematura. O que essas pessoas de mente fraca não conseguem compreender é que a cada vez que abrem a boca para falar sobre um projeto que ainda não existe no mundo físico, elas estão cometendo um suicídio estratégico. A neurociência explica isso de forma brutal. Quando você fala sobre os seus grandes planos e as pessoas ao seu redor batem palmas, curtem a sua postagem ou dizem parabéns pela iniciativa, o seu cérebro libera uma dose massiva de dopamina. Ele é enganado. Ele sente o exato mesmo prazer e a mesma sensação de dever cumprido que sentiria se você realmente tivesse executado o trabalho duro. O resultado? A sua fome desaparece. A sua urgência morre. Você gastou todo o combustível da execução apenas para inflar o seu ego com aplausos vazios. E quando chega a segunda-feira de manhã, fria e chuvosa, e você precisa sentar na cadeira para executar o trabalho sujo e silencioso, você simplesmente não tem mais energia. Você se torna um viciado em falar e um completo fracassado em fazer. Napoleon Hill, o maior pesquisador do comportamento humano e da ciência da riqueza de todos os tempos, dedicou mais de 20 anos da sua vida dissecando a mente de gigantes como Henry Ford, Andrew Carnegie e Thomas Edison. E ao observar esses titãs, ele descobriu um padrão de comportamento gélido e inquebrável. Todos eles operavam sob a lei absoluta do silêncio. Em sua obra monumental, Hill cravou uma das regras mais ignoradas e letais para a construção do sucesso. Diga ao mundo o que você pretende fazer, mas primeiro, mostre. O homem que domina o verdadeiro poder sabe que a energia do pensamento e a força do seu propósito principal definido são como o vapor dentro de uma caldeira. Se você deixa a válvula aberta e fica falando sobre os seus planos o dia inteiro com qualquer pessoa, esse vapor vaza, se dissipa no ar e perde completamente a pressão. Você não tem força para mover a máquina do seu destino, mas o estrategista frio, o arquiteto da mente, tranca a válvula da boca com cadeados de aço. Ele guarda a energia da sua obsessão trancada dentro do próprio peito. Essa pressão interna aumenta, a temperatura sobe, a urgência ferve as suas entranhas e, como não tem por onde escapar em forma de palavras vaidosas, ela é violentamente canalizada para a única via de escape possível, a execução implacável, agressiva e silenciosa das suas metas diárias. Os grandes imperadores do mercado não gastam saliva tentando convencer ninguém de que são bons. Eles usam toda a energia vital que possuem para materializar resultados tão absurdos e monstruosos que o mundo inteiro é obrigado a calar a boca e assistir. A segunda razão pela qual o silêncio não é apenas uma dica de produtividade, mas sim uma questão de sobrevivência básica, tem a ver com a lei da proteção do ambiente. Napoleon Hill alertou incessantemente sobre o poder magnético do mastermind, a mente mestra, e sobre como as pessoas ao nosso redor moldam a nossa realidade. Quando você pega a semente de um projeto milionário, de uma mudança radical de vida ou de uma grande ideia, e a entrega nas mãos de pessoas medíocres, parentes frustrados ou amigos que nunca construíram nada de relevante, você está jogando pérolas aos porcos. A manada não consegue enxergar o mundo através da sua visão de águia. Eles enxergam o mundo através das próprias lentes de medo, de escassez, de covardia e de fracasso. Quando você conta os seus planos grandiosos para quem está preso na corrida dos ratos, eles não vão te apoiar. Eles vão tentar assassinar a sua ideia com a desculpa esfarrapada de que estão sendo realistas e de que se preocupam com você. Eles vão projetar os próprios traumas e as próprias limitações nas suas costas. Vão te lembrar dos riscos, das estatísticas de falência, da crise do país. E se você não tiver uma mente blindada,
Essas palavras de dúvida vão se infiltrar no seu subconsciente como um veneno letal, plantando o medo onde antes havia certeza. O silêncio é o escudo de titânio que protege as suas ideias recém-nascidas da inveja, do pessimismo e da mediocridade alheia. Você não precisa da aprovação da sua família para vencer na vida, e você não precisa da torcida dos seus conhecidos para construir um império. O que você precisa é proteger a sua mente a todo custo. O verdadeiro poder, a riqueza geracional e as habilidades inquebráveis que transformam homens comuns em lendas são sempre forjados na escuridão do anonimato. A sala escura é o ambiente solitário, silencioso e sem nenhum glamour onde a mágica real acontece. É a madrugada em que você estuda enquanto a concorrência dorme. São os finais de semana em que você tranca a porta do quarto e trabalha no seu projeto enquanto a manada está se entorpecendo com bebidas e festas inúteis. Trabalhar no escuro significa que você aceita a dor de não ser visto, de não ser elogiado e de ser até mesmo esquecido pelo mundo por alguns anos. Significa que você tem a audácia suprema de assassinar a sua necessidade de palco. O amador não suporta a sala escura porque ele precisa desesperadamente que os outros saibam que ele está se esforçando. Mas o gigante, aquele que decidiu reescrever a história da sua própria linhagem, encontra paz na escuridão. Ele sabe que a árvore com as raízes mais profundas é aquela que cresce no mais absoluto silêncio, debaixo da terra, invisível aos olhos humanos, muito antes de o seu tronco rasgar o solo. Quando você decide fechar a boca, parar de anunciar os seus próximos passos e focar 100% da sua agressividade na execução prática, você se torna uma força indomável. As pessoas não sabem onde você está, não sabem o que você está estudando, não sabem quanto dinheiro você está guardando e não conseguem prever o seu próximo movimento. Você se torna um fantasma estratégico, operando nas sombras, construindo uma estrutura tão gigantesca que quando você finalmente decidir acender as luzes e revelar a sua obra, já será tarde demais para qualquer um tentar te derrubar. Existe um conceito aterrorizante, genial e cirúrgico, revelado por Napoleon Hill no livro Mais Esperto que o Diabo, que explica exatamente por que você não consegue calar a boca, focar nos seus projetos e sair da mediocridade. Hill chama essa força de ritmo hipnótico. Trata-se de uma lei invisível da natureza que aprisiona as mentes fracas em hábitos repetitivos, vazios e destrutivos, até que essas pessoas percam completamente a capacidade de pensar e agir por si mesmas. O indivíduo que foi engolido por esse ritmo é classificado por Hill como um alienado. E qual é a principal, a mais patética e a mais previsível característica do alienado moderno? Ele é um escravo absoluto da dopamina barata e da validação externa. Ele tem um pavor doentio do silêncio e da solidão. Quando você sente aquela coceira incontrolável de pegar o celular e postar que vai começar uma dieta nova, que vai abrir um negócio revolucionário ou que está lendo um livro de finanças, não é a sua inteligência agindo. É o ritmo hipnótico usando a sua própria vaidade como coleira para garantir que você nunca saia do lugar. O sistema sabe perfeitamente que se você anunciar os seus grandes planos antes da hora, você vai gastar toda a sua força vital sustentando uma narrativa falsa e não sobrará absolutamente nada de energia para a execução real. O alienado confunde o aplauso antecipado com o resultado concreto. Ele vive em uma ilusão crônica, onde falar compulsivamente sobre o trabalho se tornou um substituto fácil e covarde para o ato doloroso de trabalhar de verdade. O diabo não precisa de fogo e enxofre para destruir o seu império financeiro e a sua mente. Ele só precisa convencer você a abrir a boca e entregar o seu foco para pessoas que, no fundo, querem ver a sua ruína. Quando você entende a biologia letal por trás da necessidade de falar, a sua percepção sobre o silêncio muda de forma agressiva. O seu cérebro é uma máquina programada para buscar a recompensa com o menor nível de esforço possível. No exato milissegundo em que você conta a um amigo sobre a sua ideia milionária e esse amigo diz: "Nossa, que visão fantástica", você vai longe. O seu cérebro recebe um banho quente e viciante de hormônios do prazer. Ele registra aquela interação social barata
como se a sua meta já tivesse sido alcançada com sucesso. Você sente todo o orgulho, o peso e a glória do sucesso, sem ter derramado uma única gota de suor na arena real. E essa é a armadilha mais destrutiva do comportamento humano. Ao abrir a boca, você acabou de roubar a fome do seu próprio espírito. Aquele frio na barriga, aquela urgência visceral e raivosa que faria você acordar às 4 horas da manhã para estudar os gráficos do mercado ou construir o seu produto no silêncio do seu quarto, foi completamente anestesiada pelo elogio vazio de um espectador. Os gigantes que escrevem a história e acumulam fortunas colossais operam no espectro oposto dessa fraqueza. Eles trancam a boca com uma disciplina espartana porque se recusam a aceitar qualquer recompensa emocional antes que o dinheiro e o resultado prático estejam fisicamente consolidados na mesa. Eles usam o silêncio intencional para manter a pressão interna no limite máximo. Eles acumulam a frustração, a raiva do sistema e o desejo violento de vencer como se fosse pólvora dentro de um barril blindado, não permitindo que uma única faísca vaze. Como a energia não tem por onde escapar em forma de conversas vaidosas, ela explode, canalizada em uma execução monstruosa, incansável e assustadoramente focada. Se você quer esmagar a sua concorrência e blindar o seu futuro contra qualquer tipo de fracasso, você precisa dominar o poder militar e tático do absoluto anonimato. O mundo dos negócios e da ascensão pessoal é uma selva brutal, um campo de guerra sangrento onde a informação é a moeda mais cara, rara e perigosa que existe. Quando você trabalha no escuro, construindo as suas bases financeiras, o seu intelecto e os seus projetos, sem que ninguém tenha a menor ideia do que você está fazendo, você adquire a vantagem mais desleal e poderosa que um estrategista pode ter: a invisibilidade absoluta e o elemento surpresa. Pessoas invejosas, parentes frustrados e concorrentes de mercado não podem atacar um alvo que eles simplesmente não conseguem ver. Eles não podem sabotar um império que eles nem sequer imaginam que está sendo erguido debaixo da terra. Ao se manter em um silêncio sepulcral, você obriga o mundo inteiro a subestimar você. E, preste muita atenção, ser subestimado não é uma ofensa, é uma bênção tática. É o maior presente que a arrogância dos seus inimigos pode lhe entregar. Enquanto a manada medíocre perde um tempo inestimável, tentando ostentar um sucesso que não possui, comprando roupas caras para provar valor social e se expondo para a multidão, você está nas sombras, quieto, operando no escuro, cimentando os alicerces inquebráveis do seu castelo com as próprias mãos calejadas. O silêncio é a arma de destruição em massa dos vencedores. Quando você finalmente decidir sair da escuridão, arrombar a porta e apresentar a sua obra finalizada para o mundo, a sua fundação será tão inabalável e a sua mente estará tão inquebrável que o mercado não terá outra opção além de engolir a seco e se curvar à sua autoridade inegável. Além de blindagem tática, trabalhar no escuro é o filtro mais impiedoso e exato para formar a sua mente mestra, a aliança estratégica que Napoleon Hill tanto exigia para a criação de riqueza. Quando você está fazendo barulho, prometendo o mundo e ostentando planos grandiosos na internet, você se torna um ímã de sanguessugas. Você atrai interesseiros, bajuladores covardes e pessoas de mente extremamente fraca que só querem surfar na sua onda e sugar a sua energia. Mas no momento em que você cala a boca, abaixa a cabeça, desaparece dos radares sociais e entra na caverna fria da execução diária, 99% dessas pessoas somem da sua vida em questão de dias. Elas evaporam, elas não suportam a sua falta de exposição, o seu silêncio as aterroriza. E isso não é uma perda, isso é uma faxina espiritual e estratégica de altíssimo nível. A solidão extrema da construção é o fogo que separa o ouro puro da escória. As pouquíssimas pessoas que permanecerem leais ao seu lado, enquanto você estiver trabalhando duro no absoluto anonimato, sem prometer nenhum glamour ou retorno imediato, são as pessoas que têm caráter de aço. São os generais de guerra que realmente merecem sentar à sua mesa quando o banquete da sua vitória milionária for finalmente servido. Trabalhar no escuro exige que você amadureça de forma rápida e violenta.
Exige que você pare de agir como uma criança em busca de tapinhas nas costas e aceite o fardo pesado de que a grandeza é um caminho extremamente solitário e frio. O anonimato não é uma punição imposta pela vida, é a sala de treinamento de elite, onde as versões mais ricas, frias e poderosas dos seres humanos são forjadas sob imensa pressão. Aprenda a fechar a sua boca hoje, engula a seco a sua vontade de se exibir e deixe que a força do seu silêncio construa o império que fará todo o barulho por você. A verdadeira e definitiva ruptura com a mediocridade, o golpe final e letal que quebra de uma vez por todas as correntes do ritmo hipnótico de Napoleon Hill, exige um nível de violência mental e de frieza emocional que a esmagadora maioria da sociedade é covarde demais para aplicar. Você precisa entender com uma clareza que gela a espinha e arranca todas as suas ilusões de criança que absolutamente ninguém se importa de verdade com os seus grandes sonhos. A realidade nua e crua, que os falsos amigos escondem por trás de sorrisos amarelos e tapinhas nas costas, é que o mundo está torcendo secretamente pelo seu fracasso. O ser humano medíocre odeia ver alguém do seu próprio nível decolar, porque o seu sucesso futuro será o espelho implacável que vai esfregar na cara deles a própria preguiça, a própria covardia e o próprio fracasso. Quando você abre a boca para falar sobre o seu império que ainda não existe, você não está buscando apoio, você está entregando munição de graça para os seus inimigos silenciosos. Você está dando a eles a oportunidade de plantar a semente da dúvida e da inveja na sua cabeça. O mestre do xadrez da vida, o arquiteto da mente, que decide construir riqueza geracional e poder inabalável, assassina impiedosamente o próprio ego. Ele mata a necessidade doentia de ser compreendido ou aplaudido pela manada. Ele entende que a verdadeira glória não está nas promessas vazias gritadas aos quatro ventos, mas na execução fria, metódica e solitária, que acontece longe dos holofotes. Quebrar o feitiço do fracasso exige que você faça um voto de silêncio absoluto sobre o seu propósito principal definido. Se o seu objetivo não está fisicamente materializado na sua conta bancária, na sua empresa ou na sua vida real, ele não existe para o resto do mundo. Ele é um segredo de Estado. Tranque-o às 7 chaves dentro da sua mente. Mas o que significa, na prática dura do dia a dia, trabalhar no absoluto escuro? Não se trata de uma metáfora poética e romantizada. Trata-se de uma rotina brutal, monótona e sangrenta, que não rende fotos bonitas para as redes sociais. Trabalhar nas sombras significa que você vai acordar de madrugada, com o corpo doendo e a mente implorando por mais 10 minutos de conforto, e você vai sentar na frente do computador ou no seu local de trabalho e fazer exatamente o que precisa ser feito, sem que uma única alma viva saiba do seu sacrifício. Significa engolir a seco a vontade de postar uma frase motivacional, de contar para o vizinho o quanto você está estudando ou de tentar provar para o seu parente arrogante que você vai dar certo. É a disciplina militar de focar exclusivamente no processo, na repetição exaustiva das mesmas tarefas chatas e complexas que constroem a base de qualquer fortuna sólida. Napoleon Hill descobriu que a persistência é o estado de espírito que se transforma em dinheiro vivo. E não existe teste de persistência maior no universo do que continuar executando um plano de forma obsessiva quando ninguém está te olhando, quando não há ninguém para te dar os parabéns e quando os resultados ainda parecem estar a anos-luz de distância. O escuro é o filtro perfeito, o moedor de carne que separa os meninos dos generais. Se você precisa de uma plateia para continuar trabalhando, você não tem um propósito, você tem apenas um vício em atenção. A força cósmica só começa a operar a seu favor quando a sua disciplina se torna inegociável e totalmente independente de qualquer validação externa. Você se torna uma máquina implacável, alimentada única e exclusivamente pela sua visão de futuro. E quando esse processo silencioso e doloroso finalmente atinge o ponto de ebulição, a recompensa psicológica, financeira e social é de uma magnitude assustadora. Pense no impacto devastador que você causará quando o seu império estiver pronto. Enquanto todos ao seu redor passaram os últimos 3, 5 ou 10 anos fazendo barulho, reclamando da economia, ostentando migalhas e vivendo de aparências,
Você estava nas trincheiras, coberto de lama, operando no escuro, e de repente, sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma postagem de preparação e sem nenhum discurso inflamado, você simplesmente aparece. O seu resultado se torna gigantesco e inegável. A sua conta bancária multiplica, os seus negócios dominam o mercado e a sua presença exala uma autoridade gélida. Esse é o momento em que os seus resultados fazem um barulho tão ensurdecedor que você nunca mais precisará abrir a boca para tentar convencer alguém do seu valor. O choque na cara daqueles que te subestimaram, o silêncio constrangedor dos seus falsos amigos e o respeito imediato que você arrancará do mercado não tem preço. Eles vão se perguntar desesperados: como ele conseguiu isso do dia para a noite? Eles não viram as madrugadas, eles não viram a dor, eles não viram o silêncio. E essa é a sua maior vitória estratégica. O sucesso construído na escuridão é blindado, porque ninguém sabe como foi feito, portanto ninguém sabe como destruí-lo. O anonimato inicial forjou uma armadura de titânio que o estrelato tardio jamais conseguirá rachar. A decisão final e irrevogável está colocada diante dos seus olhos neste exato milissegundo. O relógio da sua vida está correndo. A inteligência infinita está observando as suas ações e não existe tempo para rascunhos. O desafio que eu lanço diretamente para a sua alma hoje e que vai separar de uma vez por todas quem é de verdade de quem é apenas um personagem fraco de internet é o seguinte: cale a sua boca pelos próximos 6 meses. Desapareça dos radares sociais. Pare de anunciar as suas metas. Engula a sua vaidade e o seu ego infantil. Transforme a sua frustração, a sua raiva e a sua vontade de falar em combustível de alta octanagem para a sua execução diária. Volte para a escuridão. Deixe que eles pensem que você desistiu. Deixe que eles pensem que você falhou. Deixe que eles pensem que você é apenas mais um na multidão medíocre. E enquanto eles dormem, riem e perdem tempo tentando parecer ricos, construa o seu castelo tijolo por tijolo com a frieza de um general focado na missão. O verdadeiro poder é mudo e invisível durante a construção, mas é absolutamente ensurdecedor e esmagador no dia da inauguração. Rasgue o seu contrato com o ritmo hipnótico hoje. Feche a boca, abaixe a cabeça e vá trabalhar. Se quer continuar recebendo conteúdos como esse, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Na descrição existem links de livros que o ajudarão a continuar evoluindo. Nos vemos no topo.